Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para nosso segundo vídeo focado no concurso de Penha. E essa semana vamos ter uma sequência de vídeos focados para esse concurso, beleza? Então amanhã sairá um novo, também focado em Penha. É claro que vai ter concurso também aqui para o Itajaí, que é outro concurso que está acontecendo no mesmo tempo. E também Balneário Pissarra na terça-feira. Mas vamos ter vídeo sim focado para a Prefeitura de Penha durante toda essa semana uma série deles, beleza? Dando continuidade agora aqui à lei orgânica, vamos para a segunda parte. A sequência aborda sobre o poder executivo. Quem que exerce o poder executivo dentro da prefeitura? É basicamente, né, o prefeito junto com os seus secretários municipais ou diretores. O poder executivo é aquele que vai executar, que vai colocar a mão na massa das atividades da prefeitura de uma forma geral, né? Porque além do poder executivo nós temos o quê? O poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores que legisla e vota os projetos de lei, basicamente, né? Lembrando que para ser prefeito e vice-prefeito, a idade mínima é de 21 anos. 21 anos, então, conforme a lei orgânica. Quais são as atribuições do prefeito? Ao prefeito, ele representa o chefe da administração. Ele tem que dar cumprimento a todas as deliberações da Câmara de Vereadores. Ele dirige, fiscaliza e defende os interesses do município, bem como adota, de acordo com a lei, né, sempre conforme a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública sem exceder as verbas orçamentárias. Então, inicialmente, eles abordam, né, uma questão mais geral, que o prefeito cabe a ele, né, deliberar sobre as situações que vierem da Câmara, dirigir e fiscalizar, sempre agir no modo, né, a atender os interesses do município e nunca, né, ultrapassar o seu limite orçamentário. Então, nunca gastar mais do que o orçamento prevê, né? E é claro que um prefeito pode até responder mais, né, se gastar mais do que está previsto no orçamento. Então, se eu tenho para gastar 100 milhões, eu não posso gastar 200. Aí nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a LRF. Bom, na sequência, a lei orgânica ela traz quais são as atribuições. Então, o que realmente o prefeito vai fazer? E aqui eu vou listar apenas algumas. Então, por exemplo, compete ao prefeito, por iniciativa dele, né, encaminhar alterações na lei orgânica, iniciativa de lei de uma forma geral, lei ordinária, lei de alteração tributária, competências e iniciativas do prefeito, né? Tem situações também que a Câmara pode solicitar, né? Mas, por exemplo, não pode ser uma situação que acarrete aumento de despesa, né? Então vai depender muito do contexto. Cabe ao prefeito. Não adianta decorar tudo isso. Por exemplo, representar o município, ele que expede decretos, assina portarias, né? Ele que permite ou autoriza o uso de bens municipais, permite ou autoriza a execução de serviços públicos, assina os contratos, provê os cargos públicos e também outras situações, por exemplo, de evolução de carreira. E olha só, isso foi adicionado em 2016. Ele envia à Câmara de Vereadores de Penha, no prazo legal, o PPA, a LDO e a LOA, né? Então tinha situações em que provavelmente, se está na lei orgânica, tem história, né? Então provavelmente eles atrasavam a entrega da lei do orçamento. E se tu atrasa a lei da entrega do orçamento, tu prejudica o município e tu prejudica também o processo legislativo de votação, né? Algumas outras situações, ó, organizar os serviços de repartição, organizar basicamente todo o serviço administrativo, né? Ah, o prefeito pode delegar para o secretário, sim, né? Os auxiliares diretos ele pode delegar alguma das suas funções. Agora, por exemplo, contrair empréstimo, realizar operações de crédito, competência, né? Atribuição principal do prefeito. É claro, muitas dessas situações tu tem que ter lei. Então, se eu quero alterar, por exemplo, uma secretaria, eu tenho que passar por uma lei na Câmara. Mas é atribuição do prefeito começar esse processo. Empréstimos também passa pela Câmara. Alienação, que é a venda de um bem, é uma iniciativa do prefeito, né? Ele que é o poder executivo, porém, né, tem que ter tem que ter votação na Câmara também para venda e alienação de um bem, tem que ter autorização do poder legislativo. Organizar, dirigir os serviços relativos às terras, desenvolver um sistema viário. Então, tudo que é competência municipal de saúde, saúde e atenção básica, principalmente, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, educação, assistência social, tudo aquilo, né, no geral, tem uma atribuição do prefeito, né? Então não adianta decorar todas elas. Vejam, são várias, tá? São várias. Tem pontos que são mais importantes, né? Que eu vou destacar aqui nesse vídeo. Em relação ao término de mandato, né?
Então, olha só, isso aqui é interessante, que foi acrescentado na lei orgânica, eu acho que isso aqui é mais importante. 30 dias antes do término do mandato, o prefeito municipal entregará ao seu sucessor e publicará o relatório da situação da administração. Então, o que o prefeito, né, quando ele vai passar a gestão dele, né? Então, veja, vamos supor que trocou o prefeito, né? Trocou o prefeito, então, e em 2025 vai começar outro. Pior que eu nem vi, né, pessoal? Nem acompanhei aí, né? Se houve mudança de prefeito na gestão do município. Então, vamos supor que teve, né? Ele vai ter que entregar um relatório com a dívida do município por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, incluídas dívidas de longo prazo, empréstimo de qualquer natureza. Então, lembre, dívida municipal, todas as medidas necessárias para a regularização das contas municipais. Então, se o prefeito deixou alguma pendência para o Tribunal de Contas, ele tem que informar. Prestação de contas de convênios. O que são convênios? Durante a gestão, o prefeito pode pegar um convênio para comprar um ônibus, um convênio para construção de uma obra. Tudo que for da época desse prefeito, ele tem que deixar com a prestação de conta em dia, né? Ele não pode deixar, né, para o próximo resolver, para o próximo analisar e resolver aquela pendência que foi gasta em um ano anterior. Então vejam, né? Isso pode até ser responsabilizado por isso, né? Então prestação de contas de convênio, situação de contratos com concessionárias, permissionárias, as concessões públicas. Então você tem que caminhar o relatório de como elas estão, os prazos de vencimento. O Estado é a forma como as obras e serviços estão, né? As situações que tem a pagar, o prazo de término, formalização, os contratos de forma geral. Então lembrem, né? Basicamente, todas as obras e serviços em execução. Tem que também encaminhar um relatório de transferências que o Estado e a União vão encaminhar para fim de convênios ou conforme a Constituição. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo para permitir que a nova administração decida quando as conveniências lhe der prosseguimento, acelerar o seu andamento ou retirá-los, né? Então também tem que analisar, né? Encaminhar uma lista dos projetos de lei que estão em discussão. Isso é importante. E por fim, a situação dos servidores. Quantos servidores tem por secretaria? Então vejam, né? Basicamente tem que entregar um relatório de como está toda a prefeitura, em termos de dívida, prestação de contas. Ó, então anotem aí, né? Dívidas, prestação de contas, de uma forma geral, né? Tanto de convênio como também para o Tribunal de Contas, as concessões e contratos. Então, um resumo de todos os contratos que a prefeitura tem, o que tem de dinheiro a receber, né? E também os servidores, quantos estão lotados. Então, veja, ano que vem, numa nova gestão, pode analisar onde estão precisando, quais são os principais gargalos, até porque esse concurso, tecnicamente, ele já é, né, para preencher parte desses gargalos, né, parte da situação necessária para o município. Então, isso aqui é interessante, eu acho que é um ponto importante aí da lei orgânica. E fácil de cobrar, com vários aspectos interessantes. Na sequência, nós temos sobre a perda de mandato. Então, olha só, é vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Então, ele não pode ter outro cargo na administração pública, a menos que seja via concurso público. Beleza, o prefeito ele é engenheiro civil. Ele concursado, sim, ele pode virar prefeito. Agora, se ele for comissionado, não pode, tá? De forma nenhuma. Além disso, olha só, também é vedado ao prefeito e ao vice-prefeito, então se estende ao vice-prefeito, desempenhar a função de administração em qualquer empresa privada. Então vejam, ele não pode ser o sócio administrador de nenhuma empresa privada ou trabalhar com cargo de gerência, por exemplo, né? Em nenhuma empresa privada. Tu tem que ter tecnicamente, né, uma dedicação exclusiva para o teu cargo. Como é que tu vai ser gerente de uma empresa e ainda trabalhar como prefeito, né? Então não pode. E qualquer dessas situações, então, né, uma dessas situações pode acabar tendo a perda de mandato. O julgamento é a perda de mandato. E será declarado vago pela Câmara de Vereadores o cargo do prefeito quando? Então, quando que a Câmara vai declarar como vago o cargo? Em caso de falecimento, renúncia ou condenação, por crime funcional ou eleitoral, após o trânsito julgado, então somente depois do trânsito em julgado. Se o prefeito deixar de tomar posse em 1º de janeiro e sem motivo justo aceito pela Câmara dentro do prazo de 10 dias,
Então, dentro de 10 dias, se não for tomado posse, né, e sem uma justificativa para a Câmara, pode perder o mandato. Se ele infringir todas aquelas normas anteriormente comentadas e se ele perder os seus direitos, tá? Ou tiver suspenso seus direitos políticos. Isso aqui é bem clássico, tá? Esses 4 pontos são clássicos aqui de vários municípios. Bom, e quem são os auxiliares diretos do prefeito? Então, aqui em Penha, nós temos um destaque. Nós temos os secretários municipais, eles são os auxiliares diretos, então respondem pelas suas pastas específicas. Nós temos os superintendentes e outros cargos de direção, chefia ou assessoramento do mesmo nível. Os subprefeitos dos distritos, então subprefeitos também são auxiliares diretos do prefeito. Lembrando que esses cargos eles são de quê? Em comissão ou de confiança, de livre nomeação e exoneração. Então, os auxiliares diretos são cargos de livre nomeação e exoneração, os cargos comissionados clássicos. E o que é importante? Destacando aqui em Penha, é vedada a nomeação ou designação para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, bem como contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária. Então vejam, cargo de comissão e os ACTs, tá? Que são basicamente situação excepcional, tá? Aquelas processos seletivos que basicamente nem tem prova, que são por necessidade temporária, a menos que tenha um processo seletivo, né? A menos que tenha um processo seletivo. A menos que tenha isso, tá? Os ACTs ou os comissionados não podem, os comissionados de forma nenhuma, tá? Os comissionados de forma nenhuma podem ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até terceiro grau ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em confiança. Então vejam, né? Não pode, pessoal, não pode, então, né? Basicamente ter qualquer tipo de relação, tá, pessoal, com a autoridade nomeante. Então, no geral, prefeito, vice-prefeito, auxiliares diretos também. Então, todos eles, né, que têm essas competências precisam aí, né, cuidar, tá? Lembre, terceiro grau. É vedada também a contratação por dispensa ou inexigibilidade de pessoa física ou pessoa jurídica da qual algum dos sócios seja cônjuge, companheiro por terceiro grau, ou até segundo grau do prefeito e dos seus auxiliares diretos. Então, novamente, além de contratar CT, que não seja por processo seletivo, que são os casos emergenciais, ou comissionado até terceiro grau, também não pode contratar uma empresa, né, de cônjuge, companheiro ou parente de linha reta de terceiro grau do prefeito e dos seus auxiliares diretos. E o que os auxiliares diretos devem fazer, pessoal? Os auxiliares diretos, claro, cada pasta tem a sua competência. Então, por exemplo, subscrever atos e regulamentos referentes ao seu órgão. Então, o auxiliar direto clássico, secretário de Educação. Ele vai criar o regulamento, por exemplo, as diretrizes municipais da educação. Diretrizes municipais de funcionamento do transporte escolar. É a competência dele. Ele vai criar instruções normativas, portarias para a boa execução das leis. Além disso, conforme a lei orgânica, obrigatoriamente ele tem que apresentar um relatório anual do que foi feito. Então, tecnicamente, ele tem sim que apresentar um relatório anual do funcionamento da secretaria. E também comparecer à Câmara de Vereadores sempre que convocado para a prestação de esclarecimentos oficiais. Então, isso aí é uma atribuição. São 4 atribuições específicas obrigatórias para os auxiliares diretos. E além disso, né, além dos auxiliares diretos, nós temos os conselhos municipais, que eles também são órgãos consultivos. Eles são órgãos que também estão para auxiliar o Poder Executivo Municipal, competindo-lhes pronunciar sobre questões específicas. Então, o Conselho Municipal de Avaliação Tributária vai auxiliar em demandas e questões tributárias junto ao prefeito, um órgão consultivo, tá? Também faz parte aí como auxiliar direto. Esses são alguns exemplos, né? Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, né? Na Lei Orgânica de Penha, né, tem esse destaque como quase auxiliar direto, tá bom? E o que os conselhos municipais eles são formados? Olha só, os conselhos municipais terão sua composição, organização e competência fixada em lei própria, a fim de garantir a participação dos representantes do governo e de entidades não governamentais,
E aí nós temos conselhos municipais deliberativos, que são aqueles, né, em reuniões plenárias, em que são decididas matérias de sua competência. Tem resoluções, definições, definição de políticas públicas na área de atuação, sendo as suas decisões vinculativas. Nós temos também conselhos municipais normativos, com competência para baixar instruções normativas para a execução de políticas públicas a serem executadas. E nós temos situações de conselhos que são apenas consultivos, que eles deverão analisar as matérias enviadas à plenária e sugerir alternativas que contribuam com a efetivação de ações no âmbito do município. E temos conselhos controladores fiscalizadores. Os conselhos eles podem ter, tá, pessoal, mais de uma situação, né, mais de algum vínculo. O que são aqueles controladores fiscalizadores? Acompanharão a execução das políticas públicas, podendo convocar representantes do governo para esclarecimentos. E aqui nós temos o Conselho Municipal do Fundeb, né? Que ele tem um caráter aqui, né, basicamente fiscalizador. Conselho Municipal do Fundeb, que é um conselho que fiscaliza os gastos com o Fundeb, pode se chamar o secretário da Educação. Eles fazem os relatórios, tem os pareceres, tem o Conselho Municipal também da Alimentação Escolar, né? Que tem um caráter controlador fiscalizador. Normativo, o Conselho Municipal da Educação, né? Que na realidade ele tem também um caráter mais deliberativo, tá? De uma forma mais geral, mais ampla. Bom, era isso, tá, pessoal? Essa semana a gente vai finalizar todos os tópicos, até por causa da data da prova, do concurso de Penha. Acompanhem que vamos ter vídeo basicamente todo dia também para a prefeitura, tá? Qualquer dúvida fica à disposição. Vamos lá, reta final de estudos. Agora tem que ser foco total. Um forte abraço e até a próxima.